A paz do Senhor. Estou com a boca seca. Vou abrir isso aqui. Vocês vão ficar aqui, né? Você já bebeu água sem estar com sede? Já bebeu? Ela estufa a barriga, não dá prazer nenhum, né? E essa semana na intercessão o Espírito Santo falava assim: tá faltando sede. Tá faltando sede. Mas sabe o que é interessante disso? Porque às vezes a gente acha que a sede é algo que vai brotar sobrenaturalmente, mas até a sede a gente pode clamar e Ele dá. Se está faltando sede, clame e Ele vai colocar a sede. E sabe, a gente está entrando num tempo de transição. Eu creio nisso que o Kiko falou. Nós vamos viver grandes coisas, mas nós fomos um povo chamado para celebrar antes. Essa é a característica daqueles que sonham o sonho de Deus. A gente celebra o sonho, a gente desfruta o caminho todo até que ele se cumpra nas nossas vidas. Essa é a nossa característica. A gente celebra antes, a gente vive antes, a gente celebra porque sabe que Ele é fiel e que Ele vai cumprir. Na minha casa, eu passei por algumas gerações e eu vi, a minha avó sofreu muito com o marido dela, minhas duas vós, né? E eles já são falecidos, todos. E assim, eu sempre achei no meu casamento que eu tinha que falar, que eu não podia guardar, porque senão eu ia chegar um dia e ia despejar tudo. Então eu criei um hábito de tudo eu falar com o Felipe, de tudo nada eu guardo. Daí esses dias, um tempo atrás, e daí falo, e às vezes dá uma magoada, desses dias atrás o Espírito Santo falou para mim: tem algo além para você viver, tem algo além disso para você viver. E eu falei: como isso, né? E aí quando tinha o ímpeto de falar, eu falava: Espírito Santo, me ajuda então. Daí eu percebi que eu sou curada. Olha só quanto tempo. Eu percebi que eu sou curada e que no dia seguinte eu não lembrava mais do que eu ia falar, que a gente não vai despejar tudo, que a gente não vai falar, despejar tudo e vir à tona, porque a gente é curado. Que é possível viver algo mais nas pequenas coisas. Que é possível eu ouvir mais a Cristo e cumprir mais a vontade dEle, obedecendo. E é possível sair dos meus sofismas, das coisas que eu penso. E o Senhor nos chama a um tempo de arrependimento. E arrependimento, ele é a mudança de algumas coisas. Ele é a transformação da nossa mente. O arrependimento é você mudar sua conduta. O arrependimento não é você bater no peito ou se bater e falar: não sou digno, Senhor, eu me arrependo. Não adianta. Arrependimento é sinônimo de mudança nas nossas vidas. Mas eu estou aqui hoje para falar para a gente de outras coisas, sabe? E eu vou falar de coisas meio dolorosas para a gente, mas com muito amor, porque é assim que o Senhor ministra. Se Ele nos chamar um tempo de arrependimento, ontem foi uma ceia assim, né? Doce. Do Espírito Santo falando para a gente do poder da maldição, da língua maldizente, de uma forma doce. E se Ele nos chama a nos arrepender, a mudar de rota, a mudar de caminho, meu amigo, eu conheço o Deus que eu sirvo. É porque algo Ele está preparando para a gente viver. É porque algo Ele está preparando para a gente desfrutar. É porque algo a gente vai acessar, se a gente responder ao chamado dEle. Amém? Vou orar, tá bom? Espírito Santo de Deus, eu te louvo nessa hora. Nós te louvamos, Pai. Nós te adoramos. Nós te louvamos, Pai, nessa hora. Espírito Santo de Deus, eu quero te agradecer, porque o Senhor é real, porque Jesus é real. Quero te agradecer, porque o Senhor
não quer que nós falemos simplesmente de ouvir falar, mas de uma experiência real com o Senhor, de andar com o Senhor, de te ver todos os dias, de desfrutar da sua presença. Senhor, que seja assim nas nossas vidas, que essa noite seja a sua palavra, que essa noite seja o seu toque, que essa noite seja o Senhor movendo os nossos corações, movendo sofismas, movendo, Senhor, o nosso coração para estar no lugar correto, que nessa noite seja noite de ajuste de rota, Senhor, que essa noite seja a noite da sua vontade manifesta nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus, para isso me use segundo a sua vontade, segundo o seu querer, em nome de Jesus. Amém. E ontem o apóstolo Hélio pregou sobre a língua maldizente, né? Bem preciso, uma palavra certinha, curta e doce, e mostrando aquilo que a língua produz de maldição, aquilo que é prejuízo para nós mesmos. E é interessante que a Bíblia, assim, ela é dividida por capítulos, mas ela não é, a Bíblia não é assim, os capítulos, acabou isso, agora vai falar de outro assunto. Na verdade, ela é uma sequência, né? E ele falou dos leprosos que foram curados, e não era curado a palavra, eles foram limpos. E ele falava no capítulo 7 disso, no capítulo 8. E o capítulo 7 de Mateus, se você quiser abrir comigo a sua Bíblia. O capítulo 8 fala assim: e descendo ele o monte, seguiu uma grande multidão, aí veio um leproso e falou: Senhor, se queres, você pode me tornar limpo. É essa a palavra. E aí o Senhor falou: eu quero, seja limpo. E o capítulo 8, e ele mostrou que essa lepra nas nossas vidas, essa língua maldizente, essa lepra é algo espiritual nas nossas vidas. E o capítulo 7, que precede essa cura do leproso, começa exatamente assim: não julgueis para que você não seja julgado. E em vários pontos desse capítulo 7, ele fala sobre o que a nossa língua pode fazer. Por exemplo, capítulo 7, versículo 4. Ou como dirás a teu irmão: deixe-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. E aí outra coisa que a língua faz, no versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. A língua serve para pedir. O que mais que a língua faz? O 8 fala: porque o que pede recebe, o que busca encontra. E qual é o 9? E qual é o homem que dentre vós pedindo-lhe o seu filho pão vai te dar uma pedra? O 15 fala: cautelai-vos dos falsos profetas. O 21 fala: nem todo que me diz, olha o que você pode fazer com a sua língua. Nem todo que me diz Senhor, Senhor. Sua língua pode ser o manifesto de uma hipocrisia na sua vida. Senhor, Senhor. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E eu quero me deter nesse versículo antes, que era essa palavra que Deus me dava, que conversava comigo. No versículo 17. Vou ler a partir do 16. Por seus frutos o conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Fala para mim: eu sou conhecido pelos meus frutos. E o que o Senhor me falava, e depois eu vou ler lá em Tito, no capítulo 3, no versículo 14, ele falava de um povo, lá em Tito, ele dá toda a instrução. Eu falava disso semana passada. Ele dá a instrução para Tito, Paulo dá a instrução para Tito organizar a igreja local. Tito estava tendo umas dificuldades e escreve uma carta para Paulo, falando: olha, estou tendo umas dificuldades, isso que os estudiosos falam. Aí Paulo responde para ele na carta a Tito.
E fala como é que ele vai organizar a igreja local. Como é que ele vai colocar cada coisa em ordem. E vai falando. E vai mostrando a resistência que Tito encontrou para organizar a igreja. Coisa simples. Fala das mulheres, fala dos jovens, fala de como se portar, fala dos falsos profetas, de pessoas que, a Bíblia em Tito fala assim, que são profetas de si mesmo. Falam mal dos outros, mas na verdade, quando eles abrem a boca, estão falando de si mesmo. E vai organizando. E no final, no capítulo 3, versículo 14, fala assim, quanto aos nossos, quer dizer que tinha um povo lá trabalhando junto. Falando, quanto aos nossos, fala para eles, cuidado, para eles não serem infrutuosos. E o Senhor fala para os nossos, cuidado para não serem infrutuosos. Cuidado para não produzir fruto. Porque eu gosto muito de um salmo de Davi que fala assim, 144:12. Fala assim, que as nossas mulheres, que as nossas jovens sejam como colunas de um palácio. Que elas sejam como pedras de esquina, colunas de um palácio. E que os nossos homens, que os nossos jovens, eles sejam como árvores frondosas que dão seus frutos. E eu gosto muito desse versículo, porque nós somos feitos para ser isso. Mulheres como colunas. Sabe quando você olha e fala, seja quadrada, seja redonda, seja mais larguinha, seja mais estreita. Você olha e fala, nossa, olha aquela coluna daquele palácio. Além de bonita, além de toda bonita lá, ela sustenta tanta coisa. E os homens como árvores frutíferas, árvores frondosas, que têm fruto o tempo todo. Se alguém chegar, tem um fruto, tem uma palavra, tem uma sombra. Foi assim que nós fomos feitos para ser. Foi assim que as mulheres foram feitas para ser, assim que homens foram feitos para ser. E eu tive uma experiência essa semana, que eu lembrei dessa coluna, que foi um dia assim, eu acordei bem disposta. Eu acordei disposta a fazer a vontade de Deus. Então, eu não queria muito... Na verdade, esse dia foi ontem. Não queria muito trabalhar, mas eu sabia que eu precisava. Eu tinha assumido um compromisso e precisava. E eu falei, eu vou fazer pelo Senhor. Depois, o que eu fiz na sequência, eu falei, eu vou fazer pelo Senhor. Aí eu estava cansada, mas eu fui brincar com os meus filhos, eu vou fazer pelo Senhor. Daí, vou fazer pelo Senhor. Até o apóstolo Hélio ligou e falou assim, se eu não pregar, você prega. Eu não tinha, para mim, eu não tinha condição nenhuma. Eu falei, eu vou fazer pelo Senhor. E foi assim até as 11 da noite, quando cheguei em casa, eu me debrucei. Mas senti uma presença de Deus. Eu me debrucei para falar para Ele, Senhor, eu estou cansada. Eu não tive coragem. Porque o prazer de fazer a vontade de Deus deixa no chinelo qualquer cansaço. E é disso que o Kiko falava. Sabe, Deus tem algo muito além do cansaço. E eu venho para falar para você nessa noite, sabe onde você vai focar nessa semana? Foca nas coisas que você não vive ainda. Foca no conhecimento de Deus, no conhecimento de Jesus, que ainda tem para a gente. Jesus é tão pleno. A gente vai passar a eternidade conhecendo Deus. Tem tanta coisa para eu viver aqui. Tem tanta coisa para eu conhecer dele ainda. Tem tanta força para eu conhecer dele. Tem tanto sustento. Tem tanta alegria para eu viver com ele. Semana passada, eu falei para o apóstolo, né? E Deus me falava sobre a dança como algo profético naquela noite. E me mostrava a Carol Silvestre dançando, né? Ela dança forte e tal. E no final ela foi falar com o apóstolo para dar o bastão lá, para se ela podia dançar com o bastão e tal. E o Senhor me falava assim, é uma dança de guerra, é uma guerra, mas ao som da minha voz, ao som da minha música, é prazeroso, é divertido, é menos desgastante. Ao som da minha música, ao som da minha voz, obedecendo a minha voz, é mais preciso, é mais impactante. É mais frutuoso, você entende? É mais frutuoso, a gente precisa frutificar. É um tempo de dar frutos. É um tempo de dar frutos e nós seremos conhecidos pelos nossos frutos. E quando eu falo de fruto, eu me lembro, sabe do quê? Você também se lembra? Da figueira que Jesus passou e não tinha fruto e ele amaldiçoou.
Está lá em Marcos, abre comigo. Capítulo 11. Marcos capítulo 11. E falando de Jesus, né, e do conhecimento de Jesus, às vezes eu converso com Deus e falo assim, essa semana era uma, e na intercessão falava disso. Essa semana, várias vezes, eu parava e eu sentia uma vontade de conhecer mais a Jesus, mas um desejo de conhecer mais, de falar assim, ó, tem muito mais para eu viver, tem muito mais para eu saber, eu tenho muito mais para ser resposta. E eu falava para ele, Senhor, eu não te conheço. Eu não te conheço, eu não quero ser uma fraude. Me revela do Senhor. Me revela mais do Senhor. Me revela. E seja você, quanto tempo de igreja você tem, seja você alguém que está chegando hoje pela primeira vez nesse lugar, ou alguém que já está aqui há muito tempo, tem muito do Senhor para ser revelado nas nossas vidas. Tem muito para a gente conhecer e viver com Ele. Amém? Tem coisas que eu deixo para a eternidade. Eu falava para a Samira, eu já toquei teclado. Minha vontade, nossa, eu tenho uma vontade de tocar piano. Eu falo, Senhor, guarda o piano para a eternidade, que não vai dar aqui. Gasta tempo. Eu falo, nossa, eu já tenho tenho uma lista que eu vou adorar na eternidade. Eu vou aprender violino, vou aprender, fazer um monte de coisa para adorar. E o Marcos capítulo 11 fala assim, que Jesus passou lá, amaldiçoou, no outro dia Pedro viu e se espantou, né? Pedro olhou e falou assim, Senhor, olha lá comigo, no capítulo 21. E Pedro, lembrando-se, disse, Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. E Jesus respondeu-lhe, diz-lhes, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Tudo o que lhe disser será feito. E, na verdade, eu sei que a palavra é viva e eficaz, e eu vou falar de algo que é a revelação dessa palavra para mim, e você pode ouvir várias outras pregações dessa palavra, elas vão falar outra coisa, e que é de Deus também. Mas eu vou falar para você, essa árvore, ela representa a gente, que nós somos ligados e enxertados na videira verdadeira, feitos para dar fruto. Sabe o que você é feito para dar fruto? Você é feito para ser cheio de fruto. Você é feito para transbordar a vida de Cristo. Você é feito para isso. E aí a palavra de Deus diz, né? Toda árvore que não dá bom fruto, a gente corta, né? Corta e lança, porque não serve. E aqui fala assim, aqui é a representação dessa figueira. Você acha que Jesus estava com fome? É o que eu vou perguntar para você. Você acha que Jesus estava com fome? Daí ele passou lá, viu a figueira, falou, queria comer um figuinho aqui. Ficou irado e falou, eu amaldiçoo você? Você acha que se tratava disso? Não se tratava disso. Tem várias coisas. Uma delas é que nós fomos feitos para dar fruto o tempo todo. Nós em Cristo podemos ser frutuosos. Mas a outra coisa é o que ele continua dizendo. Porque Jesus disse assim, tende fé em Deus. Quando fala tende fé em Deus, não é só você crer, porque até o diabo crê, a palavra de Deus diz. Mas quando fala tendes fé em Deus, tendes fé naquilo que Ele ministra ao nosso coração, naquilo que Jesus revela a você a cada dia, naquilo que você foi criado para fazer. Tende fé em Deus, em tudo que Ele representa, porque em verdade, eu vos digo que qualquer que disser a esse monte, ergue-te, e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que será feito, tudo o que disser será feito. E a questão ali não era sobrevivência. E a semana passada, na hora da oferta, eu falava disso, que a expectativa de vida nos últimos anos subiu em um século, 40 anos. Você tem noção do que é isso? Desde que a gente nasceu, a expectativa de vida só sobe. E a gente continua crendo que o nosso problema é sobreviver. Gente, a gente está vivendo mais.
o mundo está vivendo mais. E a gente fica preocupado com as bactérias e os rumores de bactérias e os vírus e os rumores de vírus. Desde que a gente nasceu, a expectativa de vida só sobe. A nossa questão não é a sobrevivência. A nossa questão é outra. Nós estamos na Terra, porque quer ver outra frase que eu ouvi ontem? Eu não sei qual filósofo que disse isso. Eu sei que tem no filme da Mulher Maravilha. E ele fala assim, e é o Satanás falando, né, o mal. Ele fala assim, que a guerra dá propósito à vida do homem. Eu já tinha ouvido isso. Que a guerra dá propósito à vida do homem. Se você vê livros de guerra, tudo, acho que algum filósofo falou isso. Que a guerra dá propósito à vida do homem. Eu olhei aquilo e falei, foi o mal que falou mesmo, né, no filme. E eu quero falar para você uma coisa. A guerra não dá propósito nenhum na minha vida. Não é isso, nós não nascemos para guerrear. Tem gente que acha que nasceu para guerrear os 80, 90 anos que vai viver aqui. Nós não nascemos para isso. Sabe para que eu nasci? Para que nós nascemos, eu vou sintetizar com a minha frase, com que é algo que é revelação para mim. Eu nasci para conhecer a Deus e fazer Ele conhecido. Foi para isso que eu nasci. Foi para isso que você nasceu, para conhecer a Cristo e fazer Ele conhecido. Você pode chamar isso de governo. Conhecer a mente de Cristo e estabelecer governo. Você pode chamar isso de expandir o reino de Deus. Conhecer a Cristo e trazer a cultura dele sobre a face da terra. Você pode chamar isso de fazer a vontade dele. Conhecer a Cristo e fazer a vontade dele. Mas sem conhecer a ele, nada você vai fazer. Sem conhecer a Cristo, nada a gente vai fazer. E Ele nos chama a esse tempo de conhecer a Ele. E sabe como é que a gente faz isso? Revendo as nossas atitudes, revendo a nossa mentalidade, revendo os nossos sofismas, nos arrependendo, mudando a nossa situação, mudando a postura de vida, é nos arrependendo. E eu vou te falar uma coisa, não fica com a guarda alta, dá trabalho. Eu sei que dá trabalho, mas eu sei que Ele está com a gente. Estava com a pastora Zelinda hoje à tarde e ela falou uma coisa, um beijo para Zê, que falou que ia assistir. Ela falou uma coisa, ela falou assim, ó, nós vamos entrar agora numa semana em que nós fomos chamados ao arrependimento. Nós vamos estar em arrependimento. Mas se isso não for uma transformação, se isso não for uma verdade na minha vida, se isso não me levar à mudança de atitudes, se isso não me levar à transformação de vida, de conduta, pode ser uma semana como todas as outras. Pode ser uma semana que eu vou ler lá os alvos de oração que já estão prontos, de uma semana que nada vai acontecer. Mas se eu tiver sede, se eu buscar Cristo, se eu buscar, Senhor, tem algo do Senhor para eu conhecer mais. Tem algo do Senhor para eu conhecer mais e permitir que seja transformado em mim. Tem algo do Senhor para eu acessar mais. Senhor, tem algo do Senhor que eu tenho te desagradado. Eu vou dar um exemplo, sabe o quê? Minha filha tem 8 anos de idade. E se ela fala mal de Deus, eu fico de cara feia com ela. E o Senhor falou para mim, eu não trato os meus filhos assim. Outro dia ela não queria fazer o altar familiar. Eu emburro, porque aí eu já pego mal com ela. E eu falei, Senhor, mas é porque eu te amo. Senhor, é porque... E ele falava, Luciana, eu não trato meus filhos assim, não é assim que você vai tratar. E eu falei, Senhor, se um dia... Eu sou dura com eles. E um dia eu fui com um ímpeto, numa hora do almoço. Ela falou um negócio, eu fui com um ímpeto e ele falou, não. Deus falou não para mim. Não fale. E Ele falou ainda mais. Se você educar... Eu não vou falar qual denominação Ele falou. Ele falou assim, se você educar os seus filhos como os nossos pais da denominação tal. Ele falou uma denominação. Só por simbolizar uma religião. Por exemplo, se você criar os seus filhos com uma religião como nossos pais criaram, eles não vão alcançar a posição de governo que eu tenho para eles. Você entende a seriedade de ouvir a Deus e manifestar a Cristo na vontade, de forma plena como Ele quer para os nossos filhos, para os nossos negócios?
E o que eu falo dessa palavra é que ele fala assim, eu quero que você se desarme. Eu quero perguntar se você vê isso acontecer na nossa vida. Na minha vida, pode. Se você vê isso acontecendo na nossa vida, tudo o que você disser será feito. Você vê isso acontecendo na minha vida? Tudo o que você disser será feito. Mas eu vou dizer, Deus tem isso pra gente. Ele não mente. Ele não é um Deus de ilusão. Tudo o que você disser será feito. Ele quer nos levar a outro nível. Ele quer nos levar a outro padrão. Sabe? Ele quer nos lembrar e nos trazer de volta ao caminho de Cristo, onde há autoridade para dizer ao monte, se transporte daqui. E é assim que a gente vai mudar a terra. E da mesma forma que o apóstolo Hélio pregava ontem, que a nossa boca maldizente é uma desgraça, ele não usou essa palavra na nossa vida, na vida de quem está cercando a gente, do jeito que uma língua maldizente é uma tragédia. Uma língua que fala a vontade de Deus, imagina o que ela faz. Tudo o que disser será feito. Tudo o que disser será feito. E nós estamos nos movendo para esse lugar onde as nossas palavras, a gente vai usar elas segundo a vontade de Deus. Mas para isso passa pelo arrependimento. Passa por você rever. E eu não vou falar de coisas específicas, eu estou dando exemplos, mas que você possa trazer o seu coração. Possa falar, Espírito Santo de Deus, eu preciso de sede, eu preciso te conhecer, aonde eu tenho que mudar. A mesma ferocidade que a minha língua tem para ser um veneno mortal, ela tem a mesma ferocidade para abençoar. Nós somos abençoadores. E é para isso que nós estamos aqui. Para conhecer e fazê-lo conhecido. Amém? O que eu amaldiçoo morre. Mas aquilo que eu decreto acontece. Amém? E o Senhor nos chama a não ser infrutuosos. Queria que você abrisse comigo a Bíblia, ainda fala de frutos. Em João capítulo 15, versículo 16. Fala algo parecido, fala, vocês não escolheram a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo que vocês pedirem a meu Pai, em meu nome, Ele vos conceda. E o interessante aqui, a primeira coisa interessante desse versículo, é que Ele te escolheu. Mas Ele não só te escolheu, Ele te nomeou. E não foi esse nome que você tem hoje, que você acha que foi esse nome. Quando a Bíblia fala de nomear, a gente já estudou isso várias vezes, Ele fala da função, da sua função. Ele fala do seu propósito. Então Ele escolheu você e Ele não só te escolheu, mas Ele te deu um propósito, Ele te nomeou. Ele falou assim, a Lu vai fazer isso, a Lu vai abrir essa porta, a Lu vai gerar esse fruto de tal forma que ele vai permanecer sobre a face da terra e a terra jamais vai ser do jeito que ela era antes. Ele nos chamou a frutificar de tal forma que o nosso fruto permaneça. Olha só, gente, aqui, a gente fala tanto de transformação do mundo, mas imagina se eu, nomeada, com um propósito, exerço em plenitude esse meu propósito, e ele permanece sobre a face da terra, e ele se junta ao seu propósito, que se junta ao propósito do outro, e se junta ao propósito do outro. A verdade é que se já tivesse começado isso antes, seria uma bola de neve e a coisa já estaria bem mais longe. Mas a igreja deixou de ser frutífera, de ser frutuosa. E o Senhor nos chama a frutificar. A frutificar. E isso não é na força do braço.
E Ele nos nomeou. Eu gosto muito do exemplo chave e fechadura. Tem um propósito específico para você. Tem algo específico para você fazer. Sabe quem é assim? As proteínas do nosso organismo. Tem algumas que são específicas para algo. Hormônios específicos para algo. E no nosso organismo, se você olhar o nosso corpo humano, esses dias eu estava estudando um pouco, tem coisas sendo descobertas agora. Tem células que estão no meio dos tecidos, eu vou dar um nome delas, uma chama osteócitos. Eles achavam que só aparecia no microscópio e não servia para nada. E aí descobriram que elas têm grandes braços e umas se ligam às outras e elas comandam toda a remodelação óssea do organismo. Eles descobriram há pouco tempo. E assim é. E a cada dia descobrem algo do nosso cérebro, a cada dia descobrem algo do nosso corpo, e eles usam isso a favor da ciência, usam isso. E o nosso corpo está em frequente transformação. Eu falava isso semana passada. Eu mudei a palavra, mas eu mantive essas coisas. E eu falava semana passada, não falei? Que o Senhor me falava assim, olha o esqueleto de vocês. Numa vida de 80 anos, a gente tem de 7 a 8 esqueletos. O nosso osso está frequentemente mudando, está frequentemente se renovando. É assim que é. O nosso cabelo está frequentemente mudando, a nossa unha muda sempre. Tudo em nós, ele é mudado, nada fica do jeito que está. E nós somos o corpo de Cristo sobre a face da terra. Nós somos o corpo dele, assim nós somos. E assim como ainda não se sabe nem metade do que o nosso organismo faz, nem como as estruturas são tão perfeitamente ajustadas, assim é o corpo de Cristo. Nós somos a arma secreta do Senhor. Mal sabe o inferno que aguarda Ele. Com uma igreja que faz a vontade do Senhor, uma igreja que produz o seu fruto, e o seu fruto permanece, e se junta com o fruto do outro que permanece, e o fruto do outro que permanece. Amém? Há muito potencial em nós somos um organismo vivo, mas o que Deus falava na semana passada não era isso, foi assim, o que Deus falava era, mas o meu povo resiste à renovação, o meu povo resiste à novidade. Era sobre isso que o Senhor falava, e eu vou terminar com isso. Outra coisa que eu tenho orado é a respeito dos dons. O Espírito Santo tem me levado a orar pelos dons espirituais, por dons, e é algo que a gente precisa se arrepender como corpo, como igreja, porque se não há manifestação de dons na minha vida, porque a Bíblia fala que nós temos dons esperando no seu tempo a manifestação deles. E se eles não se manifestam, só tem uma causa, sabe por quê? E eles são para servir o corpo. Se eu não estou servindo o corpo, não tem por que se manifestar dons. Talvez eu precise rever o quanto eu estou servindo. Talvez eu precise rever se eu quero servir. E é assim, Ele nos escolheu, nos nomeou, e Ele nos nomeou para que a gente vá e dê frutos, e o nosso fruto permaneça, da mesma forma, a fim de que tudo o que pedir, nos faça. É assim, né? Tudo o que a gente pede, nos faz. E nós estamos, quando eu falei para você de conhecer e fazê-lo conhecido, tem um versículo que fala, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Né? Toda a terra se encherá do conhecimento da glória dele. E nós estamos aqui para isso, para fazer ele conhecido, para descobrir o que eu não conheço dele ainda, para frutificar, para ser frutuoso. E muitas vezes a gente quer falar. Essa semana na intercessão, Deus levava a me arrepender, porque, como Jó, né? Eu te conheço de ouvir falar. Muitas vezes, seja no seu trabalho, seja para as pessoas, você está falando de um Deus que você ouve. Não, e tem, né? A gente ouve muitas coisas verdadeiras de Deus. E você fala do que você ouve. Mas nós não fomos chamados para falar do que a gente ouve. A gente é carta viva. Deus falava assim, tem que falar mais, tem que fazer mais do que falar. Vocês são cartas vivas. Nós nascemos para conhecer a Ele, para manifestar a Ele,
para encher a terra do conhecimento da glória de Deus, ao olharem para a gente, ao andarem com a gente. Amém? Então, tem um chão essa semana, hein? Para a gente se ajoelhar, para a gente rever. Tem um bom caminho essa semana, para a gente voltar, para a gente buscar. E eu sei que não é na força do braço. Nós somos cartas vivas e dá trabalho, mas não é na força do braço. Então, como é que é, Luciana? Como é que você está falando? Você vai falar de rendição de novo? Vai falar de se render? Eu vou falar de me render. Porque a hora que eu falo da força do braço, eu estou falando de você ir na sua força sem ouvir o comando do Espírito Santo, sem ouvir o que Ele te fala para fazer. E se render não é você levantar a mão e cantar eu me rendo. Se render dá trabalho. Você quer um exemplo? Foi lindo a experiência que Paulo teve, quando ele se deparou com Cristo e caiu do cavalo e viu a luz e falou Senhor, mas depois Jesus não apareceu de novo dessa forma. Depois ele foi crescendo dia após dia. Você vê Paulo crescendo. Eu falo isso que eu fui estudar outros dias e falei, mas por que ele fala uma coisa aqui e fala outra coisa lá? E você vê Paulo crescendo na sua caminhada, de renúncia em renúncia, de rendição em rendição, de prisão em prisão, e ele crescendo e ele manifestando a Cristo. E eu tenho para mim uma revelação assim, só para entre nós, né? Só para não... Eu sei que em Coríntios fala dos ministérios, né? Fala da igreja local. Em Efésios fala dos 5 ministérios, né? Os pastores, os mestres, os apóstolos, os evangelistas e os profetas. Falei todos? Mas eu olho a carta que Paulo escreveu para Coríntios, que tem um monte de regras, e olho a carta que Paulo escreveu para Efésios, mais ou menos 6 anos depois, e eu falo, não é a mesma pessoa, né? Várias coisas são diferentes a maneira como ele falar. Talvez Paulo não tivesse a revelação dos 5 ministérios do jeito que ele descreveu para a igreja de Efésios em Coríntios. Talvez ele não tivesse essa revelação, mas e daí? Ele continuou buscando e ele falou, igreja, é assim que funciona. Apóstolos, mestres, profetas, evangelistas, pastores, é assim que funciona. Ele não falou isso em Coríntios, mas ele falou em Efésios 6 anos depois. Não ter a revelação ainda não é pecado, mas não buscar a revelação que te está disponível para hoje, isso é. Isso é. Com muito amor eu digo, nós temos uma revelação disponível, resposta disponível para esse tempo. Nós temos revelação de Cristo disponível e que nós não temos acessado. Nós não temos acessado. Sabe, eu creio meio louca mesmo, eu creio que a terra e a igreja sobre a face da terra e os meus filhos vão viver algo que nunca se viu antes, porque a Bíblia fala disso. Fala disso, fala assim, ó, se você clamar e você mandar um monte de transpor e tudo que você disser vai se realizar. Isso a gente não vê frequentemente, mas nós vamos ver uma igreja que é assim. E dá trabalho, abra comigo em Colossenses, eu quero ler os verbos de Colossenses para você. Colossenses capítulo 3, que fala que nós somos guardados em Cristo. Deixa eu ver. Esse relógio está bem errado, né? Não, mas é 8h31, está escrito nele. Está adiantado? São 8h30? Tá vendo? Perdi. Onde eu pedi abrir? Colossenses. E Colossenses, dá até tempo de ler. Colossenses capítulo 3, ele é lindo, porque ele fala que nós ressuscitamos com Cristo. E nós estamos guardados nele. E nós já estamos mortos. E a nossa vida é escondida em Deus. E fala assim, ó, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, aí fala, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra.
O versículo 5, mortificai, pois os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais as coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, mas quais também em outro tempo antes, quando viveis nelas, nas quais também em outro tempo andastes, quando viveis nela. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem como seus feitos, e vos vestistes do novo homem que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão. Não perca o foco, presta atenção. 12. Revesti-vos, pois como eleitos do Senhor, santos, amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite abundantemente em vós, em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Sabe por quê? Eu vou continuar lendo, mas sabe por que você já parou de prestar atenção lá longe? Nós somos imediatistas. Dá trabalho até ler, que dirá fazer, né? Dá trabalho ler, que dirá colocar em prática. E eu vou continuar. 17. E quando fizestes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Vós, mulheres, estáis sujeitos a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossa mulher, e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo o vosso Senhor segundo a carne, não servindo só de aparência, como para agradar aos homens, mas na simplicidade do coração, temendo a Deus. E tudo quando fizestes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não como a homens, sabendo que receberei do Senhor galardão da herança por Cristo, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Cansou? Então eu vou ler só os verbos para você. As orientações de Paulo, eu vou ler só os verbos que falam para a gente. E rendição também é atitude. Rendição também é necessário atitude. E fala assim, ó, você está escondido em Cristo. Você está guardado em Cristo, mas buscai, pensai, mortificai, despojais, não mintais, renovai, revesti, suportai, perdoai, revesti-vos de amor, ensinai, admoestai, cantai, dai graças, sujeitai, amai, não se irriteis, obedeceis. Amém? Dá trabalho, não dá? E quantos desses verbos aqui, do verbo, a gente não tem feito? Quantos dos verbos não tem sido uma realidade na minha vida? E o que eu digo para você, não é na força do braço mesmo, é na obediência. Mas às vezes eu acho que eu vou me render, levantar minha mão e tudo vai acontecer. E o Senhor tentando falar, e Ele tentando falar. E Ele fala, a minha igreja está infrutuosa. Se render não é deixar Ele fazer sozinho. Se render é ouvir a Ele e fazer o que Ele está falando. Isso é se render. E isso a gente precisa praticar. Dia após dia. A rendição. Dia após dia, como a palavra diz, mortificai. Dia após dia, suportar um ao outro. Dia após dia, ver aonde que eu tenho que melhorar. Amém? E é por isso que eu estou falando de rendição de novo. E como eu falei, o Paulo, dia após dia você vê a renúncia. Jesus apareceu uma vez, depois foi, mas isso eu já falei, né? E o Senhor me falava também outra coisa. Segura, não levanta a guarda.
tá? Que é para, se o Senhor nos fala, é para a gente corrigir. E ele falava assim, ó, sobre ser infrutuoso. Ele falava, sabe a palavra que está lá em Apocalipse, que fala para uma igreja, que fala assim, não és nem quente e nem frio, vomitar-te-ei da minha boca? Ele fala assim, muitos estão sendo vomitados todo dia e nem percebem. Você sabe o que é você não ouvir a Cristo, você passar um dia em mornidão, um dia sem ter um fruto, um dia sem ter um agradecimento, um dia sem glorificar Ele, sem ouvir a voz dEle? Quando o que está disponível para você é um braço de Pai, quando o que está disponível para você é ouvir a voz dEle e dançar o som da música dEle, é ouvir a voz dEle e se mover ao som da música dEle, que é precisa, que é perfeita, que traz justiça, que traz paz e que me traz alegria. A gente gosta de reclamar que está triste, a gente gosta de reclamar que está cansado. Mas tem um braço de Pai disponível para a gente. Tem um colo de Pai disponível para a gente. Tem uma revelação fresca todos os dias para nossas vidas, sabe? E todos nós temos que mudar de rota. E Deus falava comigo assim, tem atitudes sendo reprovadas todos os dias. E ainda falou assim, ó, tem gente que obedece, mas tarde demais, já machucou alguém. Sabe? Você falou que não devia, falou, tá bom, agora eu vou te fazer o que o Senhor está falando. Então, tarde demais, você machucou alguém. Quando você obedece, você não machuca as pessoas. Quando você obedece no tempo, não adianta obedecer tarde demais. Eu vou dar um exemplo. Sabe como é que ele falou isso comigo? Eu fui na Sheilinha essa semana. E aí eu comprei uma blusinha dela, lá da Sheilinha. E aí o Espírito Santo falou assim, na hora de levar a blusinha, eu falei assim, Senhor, o Senhor quer que eu leve ou não? E o Espírito Santo falou, eu queria que você tivesse perguntado antes de provar. Daí eu entendi que a obediência não machuca as pessoas, que ali não adiantava mais, se eu experimentasse, gostei, ó, Sheilinha, mas não vou levar, porque Deus falou para eu não levar. Olha o que a gente faz com as pessoas. Nós somos um povo profético, chamado para estar antes disso, para celebrar antes, para viver antes, para ouvir antes e obedecer com precisão. Sabe? Tem mais da obediência para eu viver. E eu aprendo bastante com o apóstolo Hélio, né? Estava conversando com ele hoje de manhã, vindo para cá, falei, apóstolo. Aí eu comecei a falar, sabe? Falei assim, olha, eu acho que na minha casa tem que mudar isso, né? Então eu pensei em falar com o Felipe. Aí eu não falei, né? Não quis falar. E o apóstolo falou assim, né? Quando a gente tem revelação, é difícil, né? Porque é o que mais é dado, mais é cobrado. E eu vou te dizer, Deus quer tratar com você independente do nível de revelação que você tem. Independente do quanto a gente já está renovado, enquanto é tempo de renovo em Cristo. E abra comigo, quem faz discipulado, leia essa palavra, na palavra que fala de caráter, de caráter cristão. Efésios 4, 22. E eu já estou encerrando, e o culto vai acabar cedo hoje. Efésios 4, 22. Se é que tens ouvido, vou ler o do 21. Se é que você tem ouvido, e nele você foi ensinado. Fala comigo, se é que eu tenho ouvido. Se é, essa semana se disponha a ver se você tem ouvido ou não. Se é que eu tenho ouvido, e nele fostes ensinados, se é que eu fui ensinado nele. Como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis, olha os verbos aí de novo,
vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixais a mentira, falais a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns aos outros. E aí ele vai falando várias outras coisas. Mas isso é dinâmico nas nossas vidas, assim como esse esqueleto que dentro de mim se renova. Todo dia todo dia eu tenho mais para acessar de Cristo, de conhecer a Ele e de manifestar isso na minha vida. Mas eu tenho de conhecer a Ele e manifestar essa verdade que é Ele na minha vida, em práticas, em obras, porque a fé sem obras ela é morta. Amém? E Efésios fala isso. Então eu vou te convidar a se colocar em pé. É a mesma coisa que fala Romanos 12:2, né, que é conhecido. Fala, não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Amém, Luciana, essa palavra é uma verdade na minha vida hoje. E amanhã? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E depois de amanhã? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. E assim, dia após dia. Amém? Basta a cada dia o seu mal. Um dia de cada vez. E a cada dia transformai-vos pela renovação da vossa mente. Cada dia eu vou falar para Deus, Senhor Jesus, posso te conhecer do que for, mas eu sei que o Senhor é infinito. O Senhor é infinito em amor, o Senhor é infinito em bondade. Uma das frases que eu falo com Deus é, eu estou aqui para conhecer o abismo que há entre a sua bondade e a maldade. Eu estou aqui para conhecer o abismo que há entre a sua verdade e a mentira. Eu estou aqui para conhecer o abismo que há entre a minha humanidade e quem você é. Eu estou aqui para conhecer esse abismo. É muito longe, é muito amplo, é muito distante. E tem muito para você conhecer dele. Tem muito para eu conhecer dele. Tem muito para eu me arrepender, para eu voltar, para eu quebrar o meu sofisma. Amém? E eu vou te convidar para vir na frente. Eu vou convidar você que deseja conhecer mais de Jesus. Mas não no sentido de eu não conhecer a parte que me agrada. Eu quero conhecer mais de Jesus porque eu preciso. Eu quero conhecer mais de Jesus porque eu entendo que eu tenho um propósito, que eu nem sei qual é direito. Eu quero conhecer mais de Jesus. Eu quero conhecer mais de Jesus porque eu sei que assim a terra vai ser transformada se eu conhecer a Ele e fazê-lo conhecido. O meu apelo é simples, eu quero saber se você quer conhecer mais de Jesus e Ele vai te levar nessa semana ao arrependimento. E o Espírito Santo que nos convence da justiça, do pecado e do juízo vai nos conduzir ao arrependimento nessa semana. Eu quero saber se você quer abrir os seus olhos, quer ter os seus olhos ainda mais abertos e quer entender mais de qual o tamanho, qual a profundidade, qual é a largura. Eu quero perguntar se você quer conhecer mais de Cristo e expandir os seus limites, ainda que venha mais peso sobre as colunas. Ainda que venha mais responsabilidade sobre as árvores frondosas, ainda que venha mais compromisso de frutificar em toda a estação. Eu quero perguntar se você quer conhecer mais de Cristo e está disposto a deixar o que for necessário. Então eu vou te convidar para vir à frente. Pode vir. Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir que a gente conheça, Pai, a rendição, Pai, o que é se render, o que é se sujeitar, Pai, de uma forma como nunca a gente viveu. Eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, que nós não fiquemos como estamos, que essa igreja não fique, para a gente alinhar a rota que o Senhor deseja, para a gente ouvir o rumo que o Senhor deseja. Eu quero pedir, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor não nos deixe como estamos, Pai, que não nos deixe com falta de sede. A sua palavra diz, derramarei água sobre o sedento. E se não houver sede, eu quero pedir, Senhor, que possamos, Senhor,
clamar, sedentos da sua presença nessa semana, que nós possamos nos arrepender em verdade e não em hipocrisia, que nós consigamos ser transparentes, Pai, com o Senhor, a começar com o Senhor. Senhor, que a gente consiga nessa semana ser transparente. Traz à luz o que está oculto. Tem coisas que estão ocultas e que eu nem sabia. Traz à luz o que está oculto. Traz à luz o que está como pedra no meu entendimento. O que é como os sofismas, que são como uma placa no nosso entendimento, Pai, difíceis de serem quebradas. Traz à luz, mas não nos deixe como estamos, Pai. Não nos deixe como estamos. Nós queremos te conhecer mais, Jesus, é essa a essência, é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós existimos, é por isso que a sua igreja existe. Nós queremos primeiro te conhecer mais. Gera, Espírito Santo, o arrependimento necessário, gera transformação na nossa mente necessário, gera, Pai, esse movimento que o Senhor deseja nesses dias, gera esse movimento que o Senhor deseja nas nossas vidas. Pode ser prazeroso dançar na sua presença, ao som da sua música, mas nós preferimos muitas vezes, Pai, marchar do nosso jeito, desgastando o sapato, desgastando a sandália, na força do braço, ao invés de obedecer. Espírito Santo de Deus, nos ensine a clamar nessa semana. Nos leve a arrependimento genuíno, nos leve à essência, Pai, nos leve, Senhor, a não andar em caminhos paralelos. Quantas pessoas andando, Senhor, achando que estão andando com Cristo, estão andando de conhecer, de ouvir falar e não de conhecer em verdade. Caminhos paralelos, Pai. Eu profetizo que esses caminhos não existirão mais nessa semana. Senhor, quantas mãos feitas para abençoar, quantas mãos feitas para gerar, para dar a luz, Pai, para ajudar outros a dar a luz. Eu consigo ver no meu espírito mãos nessa hora, mãos de pessoas que são parteiras, coisas para trazer a luz, e mãos ressequidas, mãos encurvadas. Senhor, em nome de Jesus, nos liberta, seja um tempo de arrependimento para a liberdade no teu espírito, um tempo de arrependimento para cumprir o seu propósito, seja um tempo de arrependimento, Pai, para gerarmos aquilo que o Senhor deseja sobre a face da terra, que é Cristo. Nós te louvamos nessa noite, Pai, e nós estamos aqui dizendo, levante sua mão, diga para Ele, a gente não vai orar por você hoje, diga para Ele, fala, Senhor, eu quero mais do Senhor, eu quero a revelação que está disponível, eu quero a resposta que está disponível para esse tempo, ser a resposta que está disponível para esse tempo. Eu quero, Senhor, ficar no centro da sua vontade, nas coisas que eu estou aquém. Eu quero corrigir aquilo que é necessário. Espírito Santo, me leva. Espírito Santo, eu me rendo. Fala comigo, eu desejo mudar, eu vou me posicionar. Fala para Ele, não é para mim. Fala para Ele, eu desejo, eu vou me posicionar, eu quero mudar. Me ajuda, Espírito Santo, me leva, Espírito Santo. Eu não consigo sozinho, eu sou inteiramente dependente do Senhor, e eu quero ser dependente e obediente. Fale para Deus nessa hora, fale para o Espírito Santo. Senhor, nos leve como ministros dessa casa a um arrependimento genuíno nessa semana. Senhor, nós temos tido a visão errada do que é um ministério. Nós temos tido a visão errada do que é servir ao Senhor. Nós temos servido muitas vezes a homens, e por isso ficamos frustrados. Senhor, nos leva em arrependimento. Abre os nossos olhos, tira a escama dos nossos olhos, que muitas vezes a nossa ganância colocou, a nossa soberba colocou, o nosso orgulho colocou. Mas nós clamamos, Espírito Santo, nós dependemos do Senhor. Tire as escamas necessárias para a gente enxergar, Senhor, o nosso propósito, do jeito que o Senhor nos fez, do jeito que o Senhor nos nomeou, para que a gente vá e dê frutos. Vá e dê frutos, e que a gente acesse, Senhor, o que está disponível para nós nesse tempo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.